Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Levantamento do governo do estado aponta a perda bilionária na arrecadação do ICMS. Partes da rodoviária de Porto Alegre seguem sem energia elétrica. Terminal opera com viagens reduzidas. Centros de distribuições de doações descentralizadas registram filas em Canoas. É agora no Ubra Notícias. 15 dias depois de retomar as operações no centro da capital, a rodoviária de Porto Alegre ainda não conseguiu restabelecer totalmente a energia e segue com viagens reduzidas. Mesmo com limitações, o movimento na rodoviária tem sido grande desde a retomada após as inundações. Sem previsão de reabertura das cerca de 70 lojas e comércios no prédio da estação rodoviária, a Rita improvisou uma banca na área de embarque e desembarque para continuar vendendo. Tem que seguir vendendo, tem que seguir principalmente servindo, né, o nosso povo que chegou triste porque não tem mais uma casa, a sua história a água levou. Então a gente dá um alento com café quente, uma palavra de amizade, um sanduichinho, um pastel. O foco da administração da rodoviária, desde a reabertura, tem sido na normalização da energia elétrica no prédio, afetada após ficar por quase um mês submersa durante a enchente. A subestação da estrutura não conseguiu ser recuperada. Atualmente, a estação rodoviária de Porto Alegre está operando com cerca de 130 horários diários, sendo que aproximadamente 20 são interestaduais. Parte da demanda de viagens para outros estados segue sendo suprida pela rodoviária de Osório, no litoral norte. Por enquanto, o destino das viagens interestaduais que saem da capital são limitadas a 6 estados: Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pará, além do Distrito Federal. Com restrições de voos no estado, o Luan recorreu à rodoviária para ir a Florianópolis. Não, é essencial. Se não tivesse, não teria como sair, né? Não dá para sair por cima, a gente tem que dar um jeito de sair por baixo. Canoas está com 5 novos centros de distribuição de doações para as famílias atingidas pela enchente. A procura dos moradores tem sido alta. Todos os pontos registram filas. 500 fichas começam a ser distribuídas logo cedo para a retirada de doações. A porta do ginásio abre às 9 da manhã, mas horas antes a Dorca aguardava na fila, para não correr o risco de ficar sem senha. Doações de alimento, né, roupa, tudo, a gente perdeu tudo aqui, né? Precisamos muito. Agora ganhei uma cobertinha, né, para mim. A gente perdeu tudo mesmo, né? Mas Deus sempre na frente, né? 5 centros de distribuição de doações foram abertos nesta semana em Canoas, em bairros do lado oeste da cidade, que foram atingidos pela enchente de maio. Os pontos de entrega ficam nas escolas Thiago Wurt, Adolfo Oderich, Rio Grande do Sul e Paulo V, além de uma praça no bairro Rio Branco. Essa descentralização das doações favoreceu o seu Adão, que não precisou ir muito longe buscar essa ajuda. Isso aqui ajuda muito, né, menina? Ajuda uma barbaridade. Tá doido. Que eu tenho uma família, né? Tenho a mulher, tenho 2 filhos. Então quer dizer que ajuda bastante. Os itens entregues são parte de um conjunto de esforços entre o poder público e toda a sociedade que tem contribuído com doações. Pode vir qualquer cidadão que tenha residência na região inundada, né? Primeiro ponto é isso. É fornecido para o lado oeste da cidade, todas as doações. Quem pode acessar? Maiores de 60 anos, famílias que tenham jovens estudantes na rede pública municipal de ensino e CAD único. Importante dizer que o CAD único, quem não tem, pode chegar aqui e fazer na hora e já retirar a doação. Para a retirada dos produtos é necessário informar somente o número do CPF. São entregues cestas básicas, kits de higiene e limpeza e leite em pó. Em todos os pontos também são distribuídas marmitas nos 7 dias da semana. Meio-dia chega, refeições prontas e a população pode acessar diariamente. É distribuído 2 marmitas por pessoa que estiver na fila, né? De segunda a sexta a gente distribui 300 marmitas e no sábado e domingo 500 marmitas. Os kits de higiene e limpeza são entregues para cada morador de 15 em 15 dias.
Já os agasalhos, calçados e roupas de cama são distribuídos à vontade para a população atingida pela enchente, que pode chegar nesse ponto aqui, escolher a peça e levar para casa. Antes da enchente, a dona Valnei estava organizando uma peça em casa para montar um brechó. Todas as roupas foram perdidas. Hoje ela depende de doações para ter o que vestir. Eu estava juntando dentro de uma pecinha de lata que eu tenho atrás, que é tipo de jornal, que vendia um jornal. Então eu tinha uma pecinha cheinha, tudo nos cabides, tudo prontinha para abrir o brechó na outra semana. Agora estou precisando de doação de novo. Nessa quinta-feira, o governador Eduardo Leite apresentou aos prefeitos os impactos causados pelas enchentes na arrecadação do ICMS. O levantamento feito pelo Estado apontou uma queda de 1,58 bilhão de reais entre o dia 1º de maio até 18 de junho. No final da reunião, Leite concedeu uma entrevista coletiva onde comentou sobre essa diminuição na arrecadação do imposto. Os municípios estão perdendo a arrecadação fortemente, o Estado perde a arrecadação fortemente. Então nós estamos todos pressionados de um lado com despesas extraordinárias e de outro lado com queda de arrecadação para manter os serviços ordinários no Estado. Essa mobilização que a FAMURS está organizando para o dia 2 e 3 de julho vai ser muito importante e nós vamos reforçar isso, mobilizando prefeitos para que a gente consiga ter da parte da União. Já foi pauta de reuniões minhas com o presidente da República, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o ministro designado para o apoio à reconstrução, o ministro da Casa Civil, e até agora isso ainda não foi endereçado pela União, precisa ser urgentemente endereçado pela União a recomposição das perdas de arrecadação, não para atender o governo, o governador, o prefeito, o município, para atender a população, porque é com esse recurso que se sustenta serviço de educação, de saúde, de segurança, mobilidade, limpeza urbana. Todas essas receitas dos municípios estão afetadas, prejudicando a prestação de serviços no futuro para a população. Então esse é ponto crítico para o Rio Grande do Sul, recomposição das perdas de arrecadação. Nos últimos 45 dias, 169 milhões de reais de perda nestes municípios. Na verdade, mais de 400 milhões de reais, se nós olharmos todo. O Estado perdeu 1,5 bilhão de reais, 25% dessa arrecadação. De 1º de maio até aqui, 25% dessa arrecadação de 1,5 bilhão perdida é dos municípios. Então, perde a educação, por exemplo, o Fundeb, que é o fundo que financia a educação, ele é composto por uma cesta de tributos, entre elas o ICMS. Então, o Estado, quando perde essa arrecadação, o Fundeb perde, a educação perde. E por isso a gente precisa da recomposição das receitas. A gente tem um diálogo que é positivo. O diálogo, sentar, reunir, conversar. Alguns encaminhamentos foram feitos, não quero ser aqui injusto, não é que estejamos não sendo atendidos, mas pontos críticos como esse não estão sendo resolvidos. A gente tem muita preocupação dos tantos anúncios feitos, do que já foi feito de anúncio, a dificuldade da execução na ponta, seja por burocracia, seja por gargalos junto às instituições financeiras, pelos programas não estarem bem amarrados ainda, A questão agora da manutenção de emprego e renda, por exemplo, que saiu a portaria hoje, ainda não está bem claro como é que acessa, como é que faz. A gente entende que tinham caminhos mais rápidos que podiam ter sido adotados pela União para poder fazer com que esse recurso chegasse diretamente para manter empregos. Optaram por um caminho de fazer um programa novo, diferente em relação ao que tinha acontecido na pandemia. Enfim, essas coisas todas retardam e frustram as expectativas da nossa população. E nesse caso do seguro-receita, até agora, não houve ainda, de seguro de arrecadação, não houve ainda encaminhamento, nem sinalização por parte da União. Então é muito importante que eles compreendam. Nosso papel aqui, isso não é crítica para desgaste político de A ou de B, é nosso papel como governador, como prefeitos aqui, mostrar o tamanho da dor do que se está se vivenciando, da dificuldade para manter serviços já no presente e mais ainda no futuro próximo, se essa receita não for recomposta. O que nós apresentamos como alternativa para a União é de um seguro-receita. A cada bimestre apura a perda de arrecadação, faz a recomposição comparando com o ano anterior, corrigido pelo IPCA. Nós já vamos fechar o primeiro bimestre, 2 meses logo depois do evento climático, já está se encerrando e até agora não há essa definição por parte da União e aí todos ficam de freio de mão puxado, porque se os municípios que melhor tenham a sua condição fiscal, tenham algum tipo de reserva, eles vão puxando o freio de mão nos gastos necessários
porque não sabe se ali na frente ele vai ter a recomposição da receita. Se ele tem já a sinalização, se a União apresentar isso, a certeza de que essa receita vai ser recomposta, o município já pode sair fazendo determinados gastos e despesas essenciais à reconstrução agora, porque sabe que a receita vai ser recomposta ali na frente, mas sem ter essa certeza, todo mundo fica com dificuldade de dar um passo decisivo para a reconstrução dos municípios. Histórias com final feliz também são contadas após as enchentes. Vamos conhecer agora a história do Fred, um cão resgatado da rua Cairu. Ele foi levado para um abrigo e lá conheceu uma nova família. Vamos conhecer agora essa história. Quem vê o Fred assim não imagina que ele teve que ser resgatado das ruas do 4º distrito e levado para um abrigo com centenas de outros cães e gatos. Mas o coração falou mais alto e ele encontrou a Lu e a sua família e foi amor à primeira vista. Nós viemos aqui no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, para conhecer a nova casa do Fred, que é um cãozinho que foi resgatado nas enchentes e agora tem uma nova tutora, que é a Lu. Vamos lá conhecer a rotina deles? Que coisa mais linda esse cachorrinho. Nós fomos visitar várias vezes o abrigo, que foi organizado pela Sandra, ali na Cristiano Fischer, e a minha filha se encantou, né, pelo Fred. A gente chama ele de Fred hoje, ele era o número 199. E toda vez que a gente ia lá visitar e ajudar a passear com os cachorros, fazer carinho, a gente encontrava ele. E no papel lá de registro dele não tinha registro de tutor. Tinha dito que ele estava ali, que tinha sido encontrado na Cairu, pelas imediações da Cairu, no dia ali do alagamento. E nós ficamos encantados. Ele é muito querido, dócil, né? Parece bem velhinho, mas ele tem uns 6, 7 anos. E aí nós ficamos estudando em casa, pensando os prós e contras, né? E aí, no fim tinha mais prós do que contras. E resolvemos trazer para cá. Adotamos em lar temporário por 90 dias. A princípio vai ser definitivo, porque os donos não apareceram. Obviamente, se aparecerem, a gente vai, né, fazer o encontro com os donos. Ele é muito querido, muito educado. Embora não tenha dono, tutor registrado, a gente acha que ele tinha convívio com pessoas, porque ele é muito, assim, dócil, ele é muito carente, assim. Então, a gente está muito feliz com ele aqui. E eu gostaria que todo mundo que pudesse fizesse uma tentativa, obviamente com condições de fazer, não adianta levar para casa como se fosse um brinquedo, né? É uma vida, né? Um serzinho querido que precisa de carinho e cuidado. Mas todo mundo deveria levar um cachorrinho para casa de doação, porque eles estão sofrendo nos abrigos, né? Embora eles estejam bem cuidados com alimentação, com veterinário, não é a mesma coisa, né? A gente tem um lar, alguém que cuide. Então, eu acho que vale a pena, né, Fred? Tu gostou de vir para cá? Acho que sim, né? E a família toda já se adaptou à rotina do novo membro. Isso. Ele, de manhã, lá pelas 7 e pouco, a gente sai com ele, né? Para ele fazer as necessidades na rua. Ele volta, ele senta ali na caminha, na almofada dele, fica apreciando a vista, o movimento. Alguém chega e sai, ele brinca. Em algum momento durante a tarde também se sai com ele, quem está em casa, né? Trabalhando em casa. A gente tem essa facilidade, então também tem isso, né? Que é possível fazer esse atendimento do Fred. E à noite, lá pelas 10 horas também, aí meu marido sai com ele à noite para fazer as necessidades e ele dorme depois a noite inteira, enroladinho na coberta, só acorda às 6h30 da manhã quando eu acordo. Eu acordo antes dele, na verdade, eu acordo, venho e dou bom dia, Fred. E ele levanta a cabeça, se alonga, né? Aquele alongamento dele, e vem, me dá bom dia, volta e dorme até umas 7h30, né? Até a hora de sair. Né? Que quando a minha filha vai para a escola, ele sai junto para fazer a caminhada matinal dele. É uma figura, né? Então o pessoal diz que ele saiu das ruas e veio para um hotel 5 estrelas agora. Né? Tá sendo cuidado, fomos fazer vários exames com ele, tá tudo certo, né? Então banho na pet, então tá uma vida bem agradável, assim. Foi tão bom ver de perto o amor que uma adoção pode trazer. Que a história do Fred e da família da Lu inspirem outras pessoas a adotarem algum dos milhares de animais que foram resgatados e seguem nos abrigos solidários. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.